Boa noite, pessoal do Instagram, boa noite aos nossos seguidores do Facebook. Estamos iniciando mais uma live nesta semana para atualizar a nossa comunidade sobre a evolução da pandemia coronavírus no Brasil, no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, e também as medidas preventivas que nós estamos adotando para enfrentar essa situação de saúde pública. Pessoal do Instagram, me ouve bem? Sim? Eu ia usar o fone. Deixa eu ver se daqui a pouquinho eu vou pegar o fone. Facebook, me acompanham, me ouvem bem? Bom, o pessoal do Instagram está acenando aqui, eu acho que conseguem me ouvir bem. Tabita, Paulo, boa noite. Marcos, boa noite então. E aqui no Facebook eu vou organizando aqui meu fone e a gente já vai começar o nosso papo. Bom, gente, como vocês sabem, nós estamos enfrentando essa situação do coronavírus, né? Em todo o mundo, é um problema de saúde pública, é uma crise sanitária, e nós estamos aqui no Brasil enfrentando várias questões relacionadas ao tema. Importante, né, que a gente consiga detectar através das nossas lives e através desses canais de comunicação que a gente acaba adotando nesse período, que é um período em que nós estamos mais dentro de casa, isolados socialmente, é um momento oportuno também para a gente usar as redes sociais e dialogar sobre o tema, trazendo informações, né, trazendo o contexto que envolve toda a nossa comunidade. Então, eu quero conversar com vocês, eu organizei um roteiro aqui para dialogar com cada um e cada uma de vocês sobre as ações que o município de São Leopoldo está adotando em várias áreas no enfrentamento ao coronavírus, e dizer para vocês, iniciando essa live, que nos últimos dias a gente vem acompanhando os dados de crescimento do coronavírus no Brasil. Infelizmente, a gente vem acompanhando uma linha crescente de contaminados no nosso país. O aumento dos casos de ontem para hoje apresenta um crescimento de 20% de aumento. Então, nós temos hoje no Brasil 6.836 casos confirmados de coronavírus. É um número bastante elevado, né? De ontem para hoje aumentou 20% o número de casos contaminados. Nós já temos 240 mortes no Brasil em razão do coronavírus. E especificamente em São Paulo, nós temos mais ou menos 200 pessoas que já morreram e que estão aguardando o resultado dos testes para confirmar se a morte foi em razão de coronavírus. Então, se caso houver essa confirmação, nós passaríamos a uma média de 440 mortes no Brasil em razão do coronavírus. Então, quero saudar aqui aos nossos internautas do Instagram, saudar o público que está no Facebook, me ouvem bem, obrigada então pela presença, e a gente vai dialogando. Aqui no estado também os índices têm aumentado, nós temos hoje uma média de 380 casos confirmados no Rio Grande do Sul, já temos 5 óbitos no nosso estado, e as medidas vão avançando. Importante a gente entender que todos os países que enfrentaram a temática do coronavírus prepararam muito bem a população no sentido da prevenção. E esse momento de isolamento social, de quarentena, né, de diminuição do fluxo das pessoas nas ruas, nas atividades profissionais, esse momento de estarmos em casa é um momento crucial. Ele é que vai determinar a evolução do coronavírus nas nossas cidades, no estado e no Brasil. Então, gente, não é brincadeira quando a maior política acertada até aqui, como dizem os especialistas, a Organização Mundial de Saúde, né, os nossos cientistas, é essa orientação, é a orientação do recolhimento. Isso traz, obviamente, uma mudança na nossa cultura, nossa forma
de viver a vida, nossa forma de estabelecer as relações. O meio virtual vai tomando uma outra dimensão nas nossas vidas. Quem de nós não tem adotado esse mecanismo para poder conversar com as pessoas, para falar até com os familiares, as pessoas queridas que a gente está mais distante no dia a dia. Então é importante que a gente saiba usar esses instrumentos e que a gente se mantenha recolhidos em razão de que a prevenção ainda é o maior resultado que nós podemos ter, tendo em vista que o nosso sistema de saúde pública, ele não dará conta de atender a questão do coronavírus quando nós atingirmos o pico da contaminação no nosso país. Então, é muito importante essa situação de isolamento. Bom, eu quero compartilhar com vocês algumas pautas que eu organizei para nós conversarmos nessa noite. E o primeiro tema que a gente vai falar, evidentemente, é o tema da saúde. A saúde pública, né, a nossa rede de saúde, ela está sendo totalmente transformada, redimensionada, para nós podermos atender as questões relacionadas ao coronavírus. Aqui na cidade, na área da saúde, nós estamos, o poder público municipal, o prefeito Vanazzi, o secretário de saúde Ricardo Charão, a presidenta do Hospital Centenário Lilian da Silva, eles não têm medido esforços na preparação da nossa rede de saúde para que a gente possa bem atender à situação de aumento dos contaminados na área do coronavírus. Então, hoje ainda, nós acompanhávamos a live do prefeito Vanazzi, onde, ao longo da conversa, pudemos compreender o que está sendo feito na área da saúde de São Leopoldo. Bom, o Hospital Centenário, ele não é hoje um dos hospitais referenciados pelo Estado para atender os contaminados de coronavírus. Os hospitais referências pelo Estado são o Hospital Geral de Novo Hamburgo, o Hospital de Canoas e o Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Então, nós, mesmo assim, adotamos providências no Hospital Centenário para que ele também possa atender a população leopoldense que venha a procurar o serviço em razão dos sintomas do coronavírus. O nosso Hospital Centenário ele está hoje dividido em duas alas, uma ala que será a ala de atendimento dos pacientes de coronavírus e a outra ala será o fluxo normal do nosso hospital. Toda a emergência do hospital foi redesenhada para que a população contaminada por coronavírus tenha um atendimento específico. Então, hoje nós temos na emergência 40 leitos e destes leitos nós temos 10 com respiradores. Vamos chegar a mais 36 respiradores e ainda há uma possibilidade de compra e aquisição nos próximos dias que poderão fazer com que o nosso hospital tenha, em média, 50 respiradores para atender a população infectada com coronavírus. Isso é muito importante, é um esforço muito grande que o nosso governo municipal vem fazendo. São poucos hospitais na região que vão conseguir chegar a esse patamar de 50 respiradores para a população. Importante dizer que isso também é fruto de um protocolo que foi firmado entre o Hospital Centenário e o Sírio-Libanês, onde, através do Hospital Sírio-Libanês, nós estamos recebendo toda uma orientação, toda uma formulação de estratégias importantes a serem adotadas para o atendimento de uma pandemia como essa. Também, através de uma parceria com o quartel, nós conseguimos, então, a construção de uma barraca em frente ao Hospital Centenário, onde funciona um espaço de triagem, onde a população será atendida minimamente ali, feita uma triagem, para poder sinalizar qual é o tipo de caso que está sendo atendido e como é que o corpo de trabalhadores do hospital vai atendendo as pessoas que vão chegando. É muito importante também uma parceria que foi firmada, que chegará para nós um container onde estarão instalados equipamentos importantes que poderão também funcionar nesse atendimento à nossa população no Hospital Centenário. E a outra parceria importante que foi firmada, que já é uma parceria de mais tempo, é com a Universidade Unicinos. Como vocês sabem, o nosso hospital ele é um hospital de ensino,
em razão do curso de medicina. Isso tem trazido muitas benfeitorias para a saúde pública de São Leopoldo, tem acrescentado muito valor e qualidade ao Hospital Centenário, que já viveu várias transformações na parte de estrutura, reformas estruturantes, a parte física, a emergência, leitos novos, a reforma da maternidade. Nós temos vários espaços novos modelados no hospital, que são uma parceria com a Unicinos. Então, eu queria dividir com a população de que o nosso hospital ele está sendo pioneiro aqui na região, está conseguindo ser uma referência em razão de duas parcerias fundamentais, a do Hospital Sírio-Libanês e também a parceria com a Unicinos. Continuando, então, na área da saúde, vamos para a atenção básica da saúde. O nosso secretário Ricardo Charão tem trabalhado dentro dessa equipe que organiza as nossas unidades básicas de saúde, os centros de saúde da cidade, o próprio Centro Capilé. Toda a nossa estrutura básica está sendo remodelada em razão da temática do coronavírus. Hoje nós temos uma campanha iniciada no público de idosos, onde a população idosa é prioridade da vacinação da H1N1. Nós recebemos 10 mil doses que foram aplicadas na semana passada, vindas do governo do estado, mais 5 mil doses, e nesta semana vieram 3 mil doses. Infelizmente, as doses que estão vindo de vacinas H1N1 por parte do governo do estado são insuficientes para atender o público prioritário, que são a população idosa e também os trabalhadores da área da saúde, os trabalhadores da área da segurança, esses que não puderam parar nem fazer isolamento social, em razão de que são a linha de frente de trabalho e atuação durante esse processo que nós estamos vivendo. Então, hoje nós já temos 18 mil idosos vacinados em São Leopoldo, aguardando mais levas de vacinas do estado, que tem mandado, né, de forma insuficiente ainda para a população prioritária. Ainda nem chegamos nos pacientes crônicos que precisam receber a vacina do H1N1. E uma questão, além do tema da saúde, um tema importante que nós temos trazido para as nossas conversas e tem sido um debate nacional é a questão dos testes. Nós sabemos que, infelizmente, o Ministério da Saúde adotou uma política que, na nossa opinião, é equivocada, que é da não realização de testes para pacientes que têm sintomas do coronavírus no Brasil. Infelizmente, o Ministério da Saúde não se preparou para o tema da pandemia, não comprou testes suficientes para fornecer para os estados e nem para os municípios, e também fez uma orientação de que só serão testados os trabalhadores da área da saúde ou então pacientes internados em situação grave de insuficiência respiratória. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. Mas nós sabemos que a falta de testagem, ela nos deixa no escuro. Nós ficamos sem condições de ter a real dimensão do avanço do coronavírus no nosso país, em razão da não testagem. Então, aqui em São Leopoldo, o prefeito Vanazzi, através da Secretaria de Educação, adotou 2 procedimentos aqui regionais, junto com outras prefeituras da região, que deram um novo olhar sobre esse tema dos testes. O primeiro foi uma parceria que foi firmada com a Associação dos Municípios do Vale dos Sinos, onde, através da FEVALE, foram disponibilizados 2 mil testes de coronavírus para os municípios aqui da região Vale dos Sinos. São Leopoldo, então, nessa parceria, conquistou 653 testes para fazer realização com a população que está com suspeita, que está com sintomas do coronavírus. Não necessariamente internados, não necessariamente em estado grave, mas que têm sintomas ou que tiveram contato com alguém contaminado. Então, esses 653 testes estão sendo realizados durante toda essa semana. A partir de amanhã começam a chegar os resultados desses testes e aí nós vamos ter um pouco mais de ideia concreta da situação de contaminação de coronavírus em São Leopoldo.
a partir dessa chegada, porque os testes feitos pelo Estado, pelo LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, estão sendo bastante demorados e estão sendo ofertados em pouca quantidade. E uma outra parceria importante que vai nos ajudar na área da testagem é que o nosso laboratório municipal, nós temos um laboratório municipal que é referência aqui para a nossa região, que fica junto ao SAI, ali no centro, na Oswaldo Aranha. O nosso laboratório municipal foi agora autorizado pelo Ministério da Saúde para ser um laboratório que fará testes de coronavírus. Então, São Leopoldo realizará testes de coronavírus, autorizado pelo Ministério da Saúde, e esses testes serão para a população da região. Então, nós estamos, a partir da semana que vem, estaremos realizando os nossos próprios testes com o nosso laboratório da cidade. Isso, segundo os nossos especialistas da área da saúde, vai nos dar muitas condições para que a gente tenha dimensão, não é, de como está a evolução do coronavírus na cidade. Porque até agora, casos confirmados em São Leopoldo, nós temos apenas 4. Mas evidentemente que muitas pessoas que estão tendo sintomas não estão sendo testadas. Então, nós não podemos considerar o fato de que São Leopoldo só tem 3 contaminados. Nós devemos imaginar que cada contaminado confirmado existe uma projeção de mais ou menos 15 pessoas no entorno que podem estar contaminadas também. E é muito importante que haja mais precisão nessa relação dos testes, para que a nossa população consiga compreender como é que está a evolução da pandemia e também aprofundar as medidas preventivas, que é isso que tem se falado muito nos últimos dias. Bom, eu quase não consigo ler os comentários aqui, porque eu estou conversando com os amigos do Facebook, também com os amigos do Instagram, e acabei de... quase não consigo ler, mas quero aqui mandar um oi, então, para Maiara Nunes, né, que me assiste pelo Instagram, que disse que é minha fã. Lá no Face, a Mayra Nunes, obrigada, Mayra. No Facebook também, a Elda Bernardes, ela pergunta quando vai ter vacina para a gripe. Elda, nós estamos agora aguardando mais uma leva de vacinas vindas do Estado, certo? A vacina H1N1 ela é fornecida pelo governo estadual. Nós recebemos até agora 18 mil doses, as doses esgotaram e nós estamos aguardando mais lotes do governo do estado. Assim que as vacinas chegarem, nós divulgamos amplamente nos canais. Procure se informar pela página da prefeitura. O nosso mandato também tem repercutido todas as ações da prefeitura. Nós estamos 24 horas por dia, eu pessoalmente, atendendo às demandas da nossa população via rede social, porque estamos todos cumprindo a nossa tarefa, que é o isolamento social, mas o nosso trabalho continua de casa, podendo contribuir muito com informações. Bom, quero também falar, além da saúde e dos testes, quero falar que nesta semana a Câmara de Vereadores realizou mais uma sessão ordinária, extraordinária. Nós estamos realizando sessões virtuais de casa, onde estamos votando projetos que são importantes para a nossa população e trazendo respostas também ao tema do coronavírus. Então, na manhã de terça-feira, ontem pela manhã, nós votamos mais um projeto de origem da Prefeitura Municipal, do Executivo. O projeto autoriza o nosso município a receber até R$550 mil em doação da nossa comarca aqui do Fórum de São Leopoldo. O Fórum de São Leopoldo, ele está fazendo uma contabilização das multas e transações penais, que são dos processos judiciais, e eles vão distribuir o recurso dessas multas para os municípios. Nós estamos autorizados a receber até 550 mil oriundos dessas multas. É uma importante parceria, nós queremos agradecer ao Fórum, agradecer ao Poder Judiciário pela compreensão, e esse recurso, tão logo chegue, será investido na compra de respiradores e também na compra de materiais como EPIs, que são materiais de proteção
para os trabalhadores da área da saúde, que estão muito suscetíveis, estão no dia a dia, trazendo na linha de frente, né, podendo ser contaminados em razão do atendimento direto que fazem à nossa população. Bom, sigo aqui, né, agradecendo a vocês pela audiência, dando boa noite, vereadora Rita, né, nossa vereadora de Sapiranga, nos acompanhando aqui, a Rosane, a Berenice, o Daniel, boa noite aqui o Mano Cascata, elogiando o projeto, e a gente vai dando continuidade aqui às nossas informações. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre a área da educação. Nós acompanhamos nesta semana que o governador do estado, ele prorrogou o projeto, o decreto de suspensão das aulas do estado até 30 de abril. Então, vale lembrar que a suspensão das aulas é uma medida muito importante que mantém as crianças, os jovens, os adolescentes em casa, e nós entendemos que foi uma grande medida adotada pelo governador. A suspensão estava colocada por 15 dias, agora as aulas estão suspensas até 30 de abril. Então, na verdade, o mês de abril inteiro, as nossas escolas não terão retorno às aulas. Isso é muito importante, foi uma medida extremamente sábia, inteligente, colabora muito com a rede de ensino, porque embora os jovens não sejam o público suscetível, mais vulnerável à contaminação do coronavírus, nós sabemos que as crianças e adolescentes nessa movimentação, participando de aulas em turmas com mais de 25 estudantes e levando para dentro de casa possível contaminação para os avós, para os idosos, que são um público prioritário. Então, hoje aqui em São Leopoldo também ocorreu uma reunião na parte da manhã com o Conselho Municipal de Educação, com as equipes diretivas das escolas municipais, com a rede privada de ensino, porque aqui nós somos um sistema municipal de ensino, e todas as entidades fizeram um documento conjunto pedindo que São Leopoldo mantenha o mesmo prazo de suspensão das aulas que o Estado deu. Então, muito provavelmente, o prefeito Vanazzi, nos próximos dias, irá reeditar o decreto de suspensão das aulas, mantendo toda a nossa rede municipal de ensino, a rede privada de ensino, com as aulas suspensas até 30 de abril. O que isso significa para nós, né, gente? É importante. No início, quando surgiu o tema do coronavírus no Brasil e quando começaram as primeiras medidas emergenciais, as aulas foram suspensas. Porém, nós ainda não chegamos no momento, no pico da pandemia, no pico da contaminação. A linha está sendo crescente, como vocês viram, hoje eu falei no início da live, está crescendo 20% ao dia o número de pessoas contaminadas, está aumentando o número de mortes no Brasil. Então, esse não é um momento de retomada das aulas e das atividades. Essa situação de normalidade que é pregada pelo presidente da República, que desrespeita as orientações da Organização Mundial de Saúde, tem sido extremamente criticadas pelos técnicos da saúde, pelo mundo inteiro. Nós temos exemplos de países que não fizeram o trabalho da prevenção, do isolamento, e que agora estão enfrentando um número catastrófico de pessoas contaminadas e pessoas mortas. Então, as aulas serão mantidas suspensas, desculpem. E isso é uma medida muito importante. E também é uma medida que vai nos fazer com que a gente reflita que o tempo de propagação do coronavírus é muito mais longo do que nós imaginávamos. Nós sabemos que nós estamos iniciando esse processo. Nós ainda não conseguimos enxergar o fim desse processo. Ou seja, haverá uma mudança em todo o nosso contexto social, em todo o mundo profissional. Haverá uma mudança na nossa cultura. Nós vamos ter que usar da nossa criatividade para enfrentar essa situação. É uma situação de saúde pública, é uma crise, né, sanitária e de saúde pública. Então, nós temos fortalecido a ideia de que a prioridade é a vida das pessoas.
e nós vamos ter que ter muita cautela. Evidentemente que o tema do isolamento, do recolhimento, ele traz uma série de prejuízos no mundo da economia. Nós sabemos que as razões pelas quais muitos setores têm se preocupado, e com razão, né, setores que são empregadores, trabalhadores também, empregados, e também os que são informais, os que não têm trabalho, nós sabemos que isso muda muito a vida das pessoas. E é por isso que é muito importante que nós possamos, e é um dos pontos que eu gostaria de conversar com vocês, falar sobre o tema da renda básica. Nós propusemos em nível nacional, os partidos de oposição ao governo Bolsonaro, PT, PCdoB, PDT, vários partidos propuseram um projeto de lei. O projeto originário do presidente era R$200 para as pessoas por mês. Nós propusemos um projeto de, no mínimo, R$600 para as pessoas que estão hoje tendo que escolher entre a saúde ou a renda. Infelizmente, muitas pessoas que vivem do trabalho informal, muitas pessoas que são pequenos empreendedores, empresários, que são empregadores, que são empregados, vivem esse dilema entre o isolamento, o tema da saúde, mas também a sobrevivência financeira. E nós entendemos que é papel do Estado brasileiro, investir recursos neste momento. Não basta que o presidente diga que é uma gripezinha, que é um resfriado, e oriente as pessoas a voltarem a trabalhar como uma ameaça de perda dos empregos, protegendo apenas os grandes empresários que têm interesse sempre no lucro em razão do nosso sistema capitalista. Nós precisamos que não se colidam os interesses da saúde pública com os interesses econômicos, mas que eles possam caminhar minimamente juntos. Por isso, o Estado brasileiro, a União, ela precisa, neste momento, fortalecer a economia do Brasil, ajudar os trabalhadores que estão parados em razão do coronavírus, apoiar os empresários que estão com dificuldades, que terão dificuldades na questão do pagamento de folha de pagamento, na questão da compra de insumos, na questão, enfim, das exportações. Nós entendemos que esse auxílio que foi aprovado pela Câmara Federal e foi sancionado foi aprovado pelo Senado e não foi sancionado ainda pelo presidente, precisa ser sancionado de forma urgente pelo nosso presidente. Há uma campanha correndo nas redes sociais, paga logo Bolsonaro, porque nós sabemos que a fome não espera, tem muitas pessoas vivendo hoje da solidariedade de outros, não é? Existe sim coleta de alimentos, ajudas com cestas básicas, mobilizações importantes, mas isso é insuficiente, isso são ações de solidariedade, não são ações estruturantes da questão da política de assistência social. Aqui no município, o prefeito Vanazzi adotou uma medida que protegeu os estudantes de baixa renda, estudantes que são do Bolsa Família, porque neste momento de não haver aulas nas nossas escolas, evidentemente que as crianças mais vulneráveis ficam sem a merenda escolar, e isso prejudica muito a questão da sobrevivência, a alimentação, e também traz prejuízos para a imunidade. Então, os kits de alimentação que foram distribuídos aqui, que foram 12 mil kits, primeiro para as 19 escolas prioritárias, que são as que atendem o maior índice de vulnerabilidade, depois para todos os estudantes da rede pública que são oriundos dessa família, e também, evidentemente, que com essas medidas de proteção aos estudantes, se consegue fazer uma pequena cobertura dos estudantes, pelo menos, que são do Bolsa Família. Deixa eu dar uma olhada aqui nos nossos comentários, recebendo aqui o Daniel Sauer dizendo que 244 saiu agora o número das secretarias, ou seja, acelerou a curva exponencial. Temos 23 casos a mais que a Itália no mesmo período. Importante, Daniel, nós sempre comparamos o Brasil com a Itália, considerando que a Itália não fez o trabalho da prevenção, e aqui a orientação, infelizmente,
do governo federal também está sendo essa, de negligenciar o sentido do isolamento. Foi um discurso atravessado, completamente equivocado, que permeou até agora, insiste em permear as falas do nosso presidente. Então, nós estamos percebendo um crescimento muito grande por parte dos contaminados, um aumento do número de pessoas que estão indo a óbito em razão das contaminações, e evidentemente que todas essas questões, elas interferem negativamente nos dados da evolução do coronavírus no Brasil. Então, parabéns, Ana, pelo trabalho, importante essa live. Ivan Pinheiro dando parabéns, Jussara Gaspar, que é uma atriz maravilhosa que tem nos acompanhado e que também tem feito tantas intervenções nesse processo. Inclusive, é importante a gente dizer que muitos artistas, em razão da não realização de atividades culturais, de aglomerações, estão vivendo de atividades culturais virtuais. E a Jussara realizou um belíssimo espetáculo no domingo, através da página do Frida Kahlo no Facebook, e tenho certeza que essa vai ser uma iniciativa de vários artistas, não é, nesse momento, mantendo também a nossa saúde mental, trazendo qualidade para esses dias nossos de confinamento, onde a gente pode estar buscando, através do teatro, da arte, através de leituras, de escuta de vídeos educativos, a gente pode também estar alimentando a nossa alma, né, buscando um equilíbrio maior para a nossa energia ficar sempre fortalecida e nós termos essa dimensão de que é um processo que vai durar mais tempo e que nós temos que ter muita calma, acreditar nos órgãos competentes que falam das orientações, seguir as orientações de higienização na nossa casa, né, arejando bem a casa, higienizando, né, na última live a gente falou sobre isso. Aqui a Paty está perguntando por que a demora para sancionar esse projeto de renda emergencial. Boa noite, Paty. Esse é um tema muito importante. Na verdade, nós sabemos que o perfil do nosso presidente da República não é um perfil daqueles que protegem os mais. O governo federal, o governo Bolsonaro, ele é um governo declaradamente contra o povo, contra os pobres. É por isso que muitas medidas que foram adotadas nesse 1 ano de governo vieram a trazer retrocessos para a vida da classe trabalhadora, dos mais pobres, e a proteção do grande empresariado. O presidente Bolsonaro governa para os ricos do Brasil, para uma elite, né? Governa para os interesses do estrangeiro. A população mesmo brasileira, que a maioria enfrenta muita desigualdade social, ela, nesse 1 ano, nós perdemos consistentemente o número de beneficiados do Bolsa Família, nós tivemos o congelamento dos investimentos na área da saúde pública e na área da assistência social, nós temos um ataque brutal às universidades públicas, à ciência e à pesquisa, que é de onde estão saindo boas ideias. Agora, hoje eu li uma matéria sobre a construção de respiradores mecânicos, experiências fantásticas que as universidades públicas estão fazendo, né? E são esses espaços que o nosso presidente considera a galera da balbúrdia, né? A falta de investimentos na educação. Então, o nosso presidente, ele tem lado, e infelizmente o lado dele não é o lado dos pobres. Tanto é verdade que o projeto inicial dele era R$200. O que é que se faz com R$200 nesse momento de crise econômica, de falta de subsídios, de grande desemprego, de pessoas que vivem da informalidade? Então, a demora dele com certeza se dá por uma questão ideológica. Ele não é a favor de apoiar a população pobre a ficar em casa, tanto é que se a população receber renda e ficar em casa, vai contra o discurso que ele prega de normalidade e volta ao trabalho, porque ele quer a população pobre a serviço do capital, a serviço dos grandes, e não está preocupado com as mortes que vai gerar quando as pessoas voltarem a trabalhar precipitadamente nesse país. Então, nós precisamos exigir
Vários países estão empreendendo recursos, parte do PIB dos países, parte dos recursos do pré-sal. Nós teríamos economias que o Brasil tem, recursos nós temos, deveria estar sendo feito projetos de lei neste momento, apoiando os quilombolas, os pequenos agricultores, o povo que vive da pesca, os trabalhadores informais, os microempresários, os empreendedores. Então, este é o sentido da renda básica, para que a gente dê proteção. As pessoas querem cumprir a prevenção com relação ao coronavírus, mas elas também precisam de apoio para a sobrevivência econômica, porque senão a crise será muito grande e a gente percebe o aumento da pobreza a cada dia aumentando mais nas nossas cidades. Então, quero saudar aqui o Christopher, orientando sobre a campanha para ficarmos em casa, a Sônia Beatriz também acompanhando, a Clô Macedo, que é de Caxias do Sul. Boa noite, vereadora Ana. Quero dizer que somos solidários com a decisão do prefeito Ari Vanazzi pelas ações que está tomando em defesa da saúde e proteção da população leopoldense. Essas pessoas carregadas de ódio que ficam ameaçando não tem a menor preocupação com o ser humano. Exatamente, o nosso prefeito Vanazzi, infelizmente, sofreu ameaças nos últimos dias de um setor que apoia o governo Bolsonaro. Uma parte dos bolsonaristas de São Leopoldo ameaçaram o prefeito através do Facebook em razão das medidas de fechamento do comércio e fizeram inclusive carreatas. Vocês sabem que na semana passada houve um movimento de carreata de pessoas pedindo que nós voltássemos à normalidade. E em razão do prefeito Vanazzi não voltar atrás com relação ao seu decreto, ele foi ameaçado publicamente. Isto então gerou um boletim de ocorrência e possivelmente os que o ameaçaram serão responsabilizados, porque isso é um crime, né, contra ele, contra a família, porque disseram que iriam até a casa do prefeito. E também nós precisamos respeitar. Nós temos um chefe de Estado nacional que infelizmente não colabora, é um dos principais problemas hoje para a gente poder enfrentar o coronavírus, se chama o presidente Bolsonaro. Mas nós temos chefes de município, como o prefeito Vanazzi, o governador do estado, que agora decretou o fechamento do comércio até 15 de abril e prorrogou a suspensão das aulas até 30 de abril, que estão tomando decisões coerentes com a situação grave que a gente tem enfrentado. Então, sim, todo apoio ao nosso prefeito e, com certeza, a população está apoiando muito as medidas que ele vem tomando. Bom, aqui a Paty coloca a importância da preparação da rede de saúde de São Leopoldo para enfrentar, exatamente, é uma mudança na nossa rede de saúde, nós precisamos estar preparados. Então, por exemplo, a vacinação da gripe H1N1, ela não está ocorrendo nas unidades básicas de saúde, ela está ocorrendo em associações de moradores, em entidades não governamentais, em 8 pontos da cidade, de forma descentralizada, porque as unidades básicas de saúde, elas estão reservadas especificamente para atender a demanda de saúde, que terá um crescente nos próximos dias. Importante dizer que no nosso estado, eu acompanhava um debate estadual essa semana, como vice-presidente estadual do PT, no nosso estado nós temos 2 agravantes. Um é que nós somos o estado com maior população de idosos do Brasil, e a população idosa é o grupo de risco mais vulnerável em razão dos temas respiratórios e da fragilidade, muitas vezes pulmonar, que pode levar ao agravamento do coronavírus e à morte. E também nós temos um inverno que ainda vai chegar no Rio Grande do Sul. Então, é muito importante que nós, nesse momento que antecede o nosso inverno, estejamos focados no tema da prevenção, caprichando nas medidas de higienização, mantendo, né, a nossa presença dentro de casa, evitando a circulação. Eu sei que nos finais de semana as pessoas ainda estão frequentando praças, ainda estão realizando festas, ainda estão tentando frequentar bares.
A Brigada Militar agora vai passar a cumprir o decreto junto com a Guarda, porque o decreto é do Estado também, de fechamento dos estabelecimentos, e isso é muito importante. O nosso inverno é um inverno muito rigoroso, e nós sabemos que no estágio normal nós temos um grande aumento de doenças respiratórias no Rio Grande do Sul em razão do clima. Nós temos um inverno muito úmido e muito rigoroso. Vocês imaginem o coronavírus, a forma como ele tem potencial de propagação durante o período de inverno no Rio Grande do Sul. Então, é muito importante que a gente prepare mesmo o nosso espírito, né, que a gente consiga colaborar muito com essas medidas. A Marina, então, falando que o prefeito Vanazzi está enfrentando a pandemia com muita seriedade, com responsabilidade. A Elda, eu acho que eu já respondi sobre as vacinas. Elda, nós estamos sem vacinas nesse momento, aguardando mais uma leva do Estado. Eu consigo ler as perguntas do Face, mas eu não consigo dar tanta atenção aqui para o povo do Instagram, mas aqui não vejo tantas perguntas, apenas as pessoas acenando, e eu agradeço a presença de vocês. Eu estou aqui coordenando o Facebook, o meu telefone, o Instagram, mas acredito que está dando tudo certo. Que bom que o nosso laboratório foi autorizado, né, Rosane? Maravilhoso, nós vamos ter uma projeção aqui na cidade para a realização de testes, e muito importante a fala da Rosana, que fala da prevenção. Bom, nós temos aí 41 minutos de live, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Parabéns, Bel, Dóia, Isabel, parabéns pelas ações, nos deixam tranquilos. A Paty dizendo que até o final da semana São Leopoldo terá um quadro mais real do coronavírus em nossa cidade, verdade, em razão dos testes. Cristiano Dória, ótima notícia, São Leopoldo vai fazer os testes, importante. A Roseli Benck, a Loreto, que nos acompanha e é uma figura imprescindível para que a gente possa, Loreto, fazer uma discussão sobre o tema da política de assistência estruturante. Nós estamos ainda numa etapa de medidas emergenciais, mas como a questão ainda terá uma duração mais longa, nós vamos precisar fazer um debate sobre as políticas de assistência social de forma mais estruturante, e eu quero contar contigo para essa discussão. Ricardo Gomes, boa noite. Thalita, boa noite, um beijo. Bom, sobre a Câmara eu já falei, enfim, acho que eu estou meio atrasada aqui na leitura dos comentários, né? A minha filha aqui que está me ajudando disse, mãe, isso tu já falou, então vamos seguindo. A Tabita está lembrando da campanha de doações, né? Que está ocorrendo no ginásio. Gente, lá no ginásio municipal, todos os dias, das 10 às 17 horas, nós estamos recebendo materiais, estamos recebendo doações de itens que são muito importantes para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Alimentos não perecíveis, materiais de higiene, produtos de limpeza e equipamentos de proteção individual. Então, todos aqueles que acompanham a nossa live e que têm condições financeiras, que têm um salário, que têm um potencial econômico que dá o mínimo de condições e podem contribuir, colaborem com muitas pessoas carentes e pobres da cidade que precisam se manter em casa, bem higienizadas e alimentadas. Alimentos não perecíveis, material de limpeza, tudo isso ajuda muito. E o espaço para recebimento das doações é o nosso ginásio municipal. Bom, tanta gente aqui me dando oi, o Lipe, o Cledenir, obrigado pela presença. Eu vou tocar adiante, porque nós temos ainda um último assunto que eu quero falar com vocês, e a gente vai indo para o desfecho da nossa live. O último assunto que eu quero combinar aqui com vocês e abordar com vocês é uma campanha que está ocorrendo na nossa cidade, campanha de voluntários. Gente, nós temos na nossa cidade um cadastro de pessoas voluntárias que queiram ajudar durante o período da contaminação do coronavírus, que queiram auxiliar a prefeitura em várias frentes, certo? Muitas pessoas podem ser voluntários.
desde que tenham mais de 18 anos e menos de 60 anos. No site da prefeitura, vocês vão ler todos os itens para ser um voluntário. Existe um cadastro virtual, onde as pessoas entram e preenchem uma ficha. Na área da saúde, existe uma demanda grande, então eu vou propagandear essa área, que é uma área que tem sempre déficit de pessoal. Nós temos, então, pessoas que têm alguma formação na área da saúde, estudantes de enfermagem, técnicos de enfermagem, pessoas que queiram, neste momento, ser voluntários para apoiar o município, neste momento onde a demanda da saúde aumenta muito, certo? Então, hoje nós temos 450 pessoas inscritas, voluntárias da nossa cidade. Eu quero dar os parabéns a cada um e cada uma que está se doando, está participando. Aqui, a Bruna Afonso, que está me ajudando, ela colocou o link para vocês. Aqui no Instagram, o link, e vocês aqui do Facebook vão receber também nos comentários. www.saoleopoldo.rs.gov.br/voluntários. Esse é o link que vocês podem acessar na página da prefeitura e vocês vão verificar o que precisa para ser voluntário. Na área da saúde, existem várias atividades que os voluntários podem contribuir, seja na campanha de vacinação, ajudando nesses pontos que temos na cidade. Temos vacinação realizadas nos carros, que funcionam no drive-thru, e também temos 8 pontos descentralizados nos bairros. Então, os voluntários podem ajudar na campanha de vacinação, podem ajudar a transportar medicamentos que estão sendo levados através de veículos oficiais da prefeitura para as unidades básicas de saúde, atendendo a demanda que sai da farmácia municipal e vai até os postos, até as unidades. Também os voluntários podem colaborar com o fluxo de atendimento aos usuários, tanto na UPA, como nas unidades básicas de saúde, como no Hospital Centenário. Também podem realizar atividades administrativas, preenchendo formulários, fichas, atendimento telefônico, ajudando a população a dar orientações, dando informações para as pessoas na entrada do Hospital Centenário, na entrada da UPA, na entrada das unidades básicas de saúde, e também auxiliar nos processos de higienização. A nossa cidade está fazendo uma campanha de higienização nos espaços públicos também. Essa é uma grande iniciativa da Secretaria de Obras e da CEMURB. As pessoas estão comprando espaços públicos como a rodoviária de São Leopoldo, as paradas de ônibus, as praças, o Hospital Centenário, a oncologia, receberam higienização através de caminhões e máquinas contratadas, onde é utilizado produtos específicos que ajudam a combater bactérias e vírus que ficam nos locais onde muitas pessoas transitam. Então, isso é bem importante. Eu chamo a atenção de vocês para que a campanha de voluntários possa aumentar cada vez mais. E hoje eu compartilhei algumas iniciativas na minha página do Facebook que eu achei extraordinárias. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar agora de cor, mas nós tivemos hoje o depoimento de uma voluntária que é estudante da escola de enfermagem e está trabalhando como voluntária na vacinação. Nós tivemos hoje doação da Unimed para a cidade de São Leopoldo de edredons, roupas de cama para o Hospital Centenário, muito importante. Tivemos também a doação do Tecnocinos, que fica dentro da Unicinos, onde eles desenvolveram uma máscara de proteção, doaram 50 máscaras de proteção específicas, de muita qualidade, para os trabalhadores da saúde. Então, gente, o sentimento de solidariedade, ele cresce todos os dias, e isso é muito importante. É com solidariedade, é com muita tranquilidade que nós vamos enfrentar o tema do coronavírus. Eu tenho certeza que nós temos condições de sair dessa situação com o menor índice possível de infectados e o menor índice possível de pessoas que venham a morrer. E para isso, a sociedade precisa também cumprir o seu papel.
é nós estarmos na nossa casa, estarmos respeitando o isolamento. Cada pessoa que fica em casa está diminuindo a superlotação que vai ocorrer ali na frente nas nossas unidades de saúde. Cada pessoa que fica em casa é um gesto de respeito aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde que não podem ficar em casa. Então, eles estão lá, distante das suas famílias, distante dos seus amores, né, dos companheiros, dos filhos, para cuidar da população. E nós precisamos lembrar disso todos os dias. Todos os dias lembrar que nós temos a opção de ficar em casa e os trabalhadores da segurança não têm essa opção, os trabalhadores da saúde não têm essa opção. Então, quando a gente fica em casa, a gente está cumprindo um acordo coletivo, uma regra de sociedade, uma regra que é de todos nós. Mesmo que eu não tenha ninguém na minha família que é do grupo de risco, mesmo que eu me sinta saudável, é meu papel ter consciência coletiva nesse momento. Não é por mim, não é pelas minhas condições que eu preciso me isolar, é por todos, porque essa questão é uma questão coletiva. O coronavírus é um problema de saúde pública, é de todos nós. Ele está aí para trazer uma nova realidade para as nossas vidas. E eu tenho certeza que esse processo vai nos ensinar também a exercer mais a solidariedade, né? Onde a gente possa acreditar mais no ser humano, recuperar a nossa disposição de valores humanos, onde a gente, ao fim e ao cabo, vai entender que a dimensão da vida ela tem uma importância tamanha para nós, que já não pesa tanto a questão do dinheiro, do capital, mas sim de valorizar as coisas que nós temos de mais importante, e a vida é o que nós temos de mais importante. Sem vida a gente não volta a trabalhar. Todo esse momento vai passar, esse momento ele chegou, ele está acontecendo e ele vai acabar, mas nós precisamos ter o nosso grau de equilíbrio, a nossa compreensão coletiva, precisamos estar conectados nessa solidariedade coletiva, fazendo uns pelos outros, nos apoiando, mantendo contato com as pessoas de outras formas, uma ligação virtual, uma mensagem, mandando boas notícias, mandando boas energias. Não é hora do ódio que contaminou o nosso país no último período político voltar com essa mesma força, tentando transformar o tema do coronavírus num tema partidário, de disputa política. Não é esse o momento. Quem está fazendo isso nesse momento ainda não compreendeu o que o tema do coronavírus quer dizer para nós. Ele quer dizer para nós que não vai haver sobrevivência individual. Ele quer dizer para nós que nós temos que ser mais iguais e não nos sobrepormos a ninguém. Ele quer dizer para nós que tanto o rico como o pobre, todos têm direito à vida. Então, este tema, esse processo que a gente está vivendo, precisa ser um processo também espiritual, um processo humanizado, um processo que eleve a nossa consciência, eleve a nossa espiritualidade, que a gente deixe de lado divergências de pensamentos, disputas, e que a gente enxergue o outro como um irmão, como um companheiro, que a gente possa fazer por aqueles que não tem ninguém que façam por eles. E que a gente saiba que muitas vezes a gente se queixa da vida tendo tudo, tendo todas as condições. E quantos que não têm são os que precisam de mais ajuda agora. Então, gente, eu quero encerrar essa live dando o meu boa noite a todos e todas vocês. A Rosane fala da higienização na cidade, se ela vai ser periódica. Olha, eu acho bem importante. Eu acho que essas iniciativas de limpeza, elas nos protegem não só do coronavírus, mas de muitas outras doenças que a gente acaba contraindo nesse mundo onde a poluição é muito grande, né? Nesse mundo onde a gente convive com vários poluentes no ar, no nosso próprio oxigênio. Então, cada vez mais essas medidas que o coronavírus tem nos ensinado, eu acredito que elas vão se tornar permanentes na nossa vida, porque a todo momento surgem novas doenças. O coronavírus, a gente ainda não sabe tudo sobre ele,
ele é uma pandemia mundial, é um momento novo na vida de muitas pessoas, todos estão estudando muito sobre isso, é um momento de aprendizado também, e ele com certeza vai mudar as nossas práticas de vida, vai mudar os nossos cuidados também com o meio ambiente. Dizem que quem mais está, digamos assim, sendo favorecido neste momento onde nós estamos recolhidos é a natureza, é o meio ambiente. Porque no momento em que a gente parou de correr, menos carros, menos pessoas, menos movimento, menos poluição, menos consumismo, menos geração de lixo, nós também estamos, de alguma maneira, contribuindo. E a natureza, ela começa a ser um pouco mais preservada nesse processo. As águas, os peixes, as florestas, né? Então é muito importante, nós temos que compreender que certas situações que o mundo enfrenta em razão do capitalismo desenfreado são situações também consequências da nossa ação destrutiva, né? Muitas vezes com o meio ambiente. E nessa linha de sustentabilidade, de novos pensamentos, de uma nova postura de vida, eu tenho certeza que nós também vamos aprender muito com esse processo e vamos adotar para a nossa vida formas de viver mais harmonizados com o meio ambiente, menos agressivos e mais harmonizados. E isso eu entendo que é um ganho para nós. Bom, o Wilson, né, tá dizendo para mandar um beijo para a comunidade. O Wilson, eu quero sim mandar um abraço para toda a Vicentina. O Wilson é o presidente da Associação de Moradores da Vicentina, da Ambave. O apelido dele é Cabeça, né? Ele, o Daniel Sauer, a Jo, a Lu, e não só eles, toda a comunidade da Vicentina que nos acompanha. Lá eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, estão sendo ponto de vacinação quando tem vacinas. O Cabeça foi uma das pessoas que transportou idosos de casa até a Associação de Moradores para receber a vacinação. Agora eles estão com uma linda campanha de coleta de alimentos junto com a Escola Castro Alves, com a diretora Andréia Villanova. Então, gente, a solidariedade e o trabalho comunitário estão ganhando também uma dimensão maravilhosa nesse processo. Parabéns, Ambave. Deixa eu ver, eu acho que respondi todas as perguntas, né? Mais ou menos todas. Sim, sobre a demora da sanção, sobre a limpeza. Sim, então nós estamos aí já com 57 minutos de live. Eu quero ir me despedindo de vocês, né? Agradecendo a todos que acompanharam a nossa transmissão, dizendo que nós temos à disposição de vocês o WhatsApp do nosso gabinete, tá? Então eu quero que vocês anotem, tá ali nos comentários do Facebook, a Thabita, nossa jornalista, está disponibilizando. O nosso gabinete tem um WhatsApp para atender a comunidade nesses dias em que nós estamos trabalhando nos telefones, e o número é 98-939-9544. Vocês podem salvar esse número, dar um oi para a gente, fazer parte da nossa lista de amigos, de transmissão, e através dessa rede também de WhatsApp, a gente sempre manda as notícias. Chegou vacina, vai ter vacinação, foram abertos os testes, vai iniciar a testagem no nosso laboratório, né? Assim, diariamente, a gente tem divulgado todas as informações que a nossa comunidade precisa. Bom, eu acho que, da minha parte, depois eu vou ler todos os comentários que eu acabei não conseguindo responder a cada um, né? Seja voluntário, acesse o formulário ali. Então, é sempre muito importante conversar com vocês. E não se esqueçam, na última live, eu também encerrei ela fazendo uma pergunta. E isso, para mim, é muito importante, porque a gente aqui é porta-voz de boas notícias, é porta-voz de esperança, é porta-voz de informações. Eu entendo que informações salvam vidas, mas eu também quero saber como vocês estão, né? Como vocês se sentem, porque esse é um momento diferente das nossas vidas, né? É um momento em que a gente
está vivendo um isolamento, né? E essas questões também precisam permear os nossos dias. Na semana que vem, eu vou fazer uma live aqui, vou trazer profissionais da psicologia e nós vamos conversar sobre esse processo de isolamento social, sobre os sentimentos que permeiam a nossa cabeça, como é que a gente pode lidar com esse momento mais fechado, onde a gente não tem praticado a mesma rotina de vida, como é que a gente lida com essa mudança de rotina, né, para que a gente tenha saúde mental, para que a gente tenha saúde emocional, como é que a gente está lidando com as nossas emoções, com tantas informações que nos assustam, que nos preocupam, não é, em relação ao crescimento da pandemia no mundo. Mas eu vou avisar vocês, vai ter um card, a gente vai avisar o dia, o horário, e eu pretendo fazer as nossas lives à noite, porque eu acho que nós alcançamos mais pessoas e a gente pode contribuir mais aí com a galera. Tá bom, gente? Bom, meu vídeo do Instagram encerrou, não sei se ele tem um tempo. Caiu? Não tem como retomar, né? Tá. E a live, então, estamos com 1 hora de duração e a gente vai agora realmente encerrar. Então, nesse final, eu quero deixar um beijo muito grande a vocês, a todos e todas que participaram dessa conversa. Desculpem por não ter conseguido ler todas as perguntas, assim, de forma quase que automática, né? Assim, à medida que elas iam chegando. Eu espero ter contribuído muito para vocês se tranquilizarem com relação ao tema do coronavírus. Todas as medidas que a nossa cidade está adotando são extremamente positivas, nós estamos muito protegidos, estamos amparados pelo Poder Público Municipal, pela Secretaria de Saúde, pelo Hospital Centenário, pelas nossas secretarias de governo que têm trabalhado diuturnamente. Quero parabenizar a todos os professores que estão realizando um trabalho maravilhoso, o nosso prefeito Vanazzi, que tem sido incansável defendendo a vida da nossa população, e dizer que como vereadora me sinto também contribuindo, né, articulando para que a gente possa sair dessa e sair com êxito. Ok, gente? Então, ficamos por aqui. Muito obrigada pela audiência. Um beijo no coração e ninguém larga a mão de ninguém, mesmo que seja virtual. Beijo.